Hoje é dia 9/7/2022, 13 horas e 10 minutos, em Franca, São Paulo. Um sábado ensolarado, 25 graus, sem nuvens. Nós estamos realizando o culto cristão no lar em Franca, São Paulo. Optamos pela leitura desta obra, Universalismo Crístico, uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduado em sistema de informatização e telemática pela Universidade Federal, trabalha no Rio Grande do Sul, no Banco do Estado. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados. Posteriormente, procurado por instrutores da espiritualidade maior, que o convocam para o trabalho que ora realiza através da divulgação de verdades imortais. Atualmente dedica-se em especial missão de promover, divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, universalismo crístico. Tema elencado nestas páginas. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor, respeito, as opiniões de todos os caminheiros da evolução, conscientização de que somos imortais, que reencarnamos, que estando sujeitos aos ditames da lei de causa e efeito, leis do eletromagnetismo, que nos coloca frente a frente as pontas soltas, aos entraves que criamos para nós mesmos, tentando levar vantagem sobre nossos semelhantes. E também nos coloca frente a frente as nossas próprias conquistas, alavancando-nos para novos desafios cada vez mais ditosos. E o terceiro alicerce é acompanhar a evolução do pensamento, quer estejamos aqui na vida material, quer estejamos na vida fora do corpo físico, na vida de erraticidade. Em Desdobramento Espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter informações, opiniões, posicionamentos a respeito justamente do tema elencado nestas páginas. Em segunda parte, narra Hermes, o autor espiritual da obra, a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio com leveza e idealismo que emociona. O jovem Rafael, protagonista deste nosso romance, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria adquirida em milênios transados e a sua lucidez espiritual, embora esteja em corpo jovem, 17 anos. Sua postura inspira idealista e silencia ortodoxos, muito retrógrados.
Nesta parte da obra, nós já vimos que Rafael promoveu vários fóruns, vários encontros para transmitir o que representa o desmantelamento dos paradigmas, dos protocolos, dos dogmas, enfim, de tudo aquilo que representa os enxertos temporais, os valores ad eterno que os prepostos trouxeram nesta ou aquela lide espiritualista. E na data de agora, Rafael está se referindo a respeito dos valores do livre-arbítrio e do determinismo, ou seja, da ação da lei de causa e efeito, do karma nas nossas vidas. E ele aponta para a verdade de que, muito embora nós estejamos sempre nos reencontrando com situações as quais não nos saímos muito bem, deixamos a desejar no desempenho, então essas situações novamente se apresentam junto a nós outros para que estejamos mais preparados, buscando uma sintonia fina com a fonte criadora, buscando a referência nos valores que se associam a este sentimento luz, a este sentimento de empoderamento que é o amor, exarado pela boca do meigo Rabi Galileu. Nós encontramos novas estratégias para superar de maneira mais digna, mais produtiva, aqueles eventos que não soubemos nos resolver no passado e que ainda fazem sombra na nossa evolução espiritual. Então está ali Rafael falando justamente Rafael falando justamente a respeito desta dicotomia, desta situação envolvendo as consequências do que fizemos e a oportunidade de nos sairmos melhor diante dessas situações, uma vez que inovar, que improvisar, que fazer melhor é o maior dos desafios para cada um de nós. A frequência de nosso pensamento, continua Rafael, a página 237 da primeira edição, tem que entrar em sintonia com a perfeição da mente divina. Nós criamos a nossa própria realidade. Somos o que pensamos. Jamais nos esqueçamos. Eis mais um motivo da minha cruzada contra a alienação espiritual da humanidade. É necessário modificar a nossa estrutura familiar e social, provocar um grande despertar na família e na sociedade. Uma era nova está chegando. O modelo religioso atual, formal, superficial, em vigor, não responde mais aos anseios das novas gerações. Muitos jovens que tinham tudo para dar certo estão entregues às drogas, entregues à criminalidade. É mais impressionante. O mais impressionante é que, em alguns casos, trata-se de espíritos com
significativa evolução espiritual, mas que não encontraram no seio do lar terreno para uma formação espiritual digna para auxiliá-los em suas buscas interiores. Eles procuram algo, mas não sabem o que é. Os pais os abandonam à alienação, ao materialismo exacerbado. Em outros casos, os genitores seguem preceitos religiosos de forma ritualística, mecânica, o que não convida à reflexão e a um diálogo entre os genitores e seus rebentos. Não sabendo encontrar em si próprios o que procuram, os jovens se entregam ao triste caminho das drogas, na busca de respostas, muitas das vezes, caminho sem volta. Alguns pais já me procuraram afirmando que seus filhos não possuem espírito religioso, mas na verdade aquelas crianças, algumas vezes, são mais evoluídas que os próprios pais. E por estarem com uma visão intuitiva à frente de seu tempo, sentem-se totalmente entediadas pelas religiões ultrapassadas do ciclo que está se encerrando. Essas crianças são chamadas crianças índigo. Abordaremos este assunto em nosso próximo encontro. Tratam-se de crianças cuja peculiaridade é muito importante. Crianças advindo de uma esfera um tanto mais elevada em relação ao status quo do orbe terreno dos dias de hoje. Crianças que certamente são problemas nos locais de onde vieram, mas que trazem uma evolução um tanto mais avantajada. Na verdade, são mestres que chegam junto aos seus genitores na forma inocente, carente, se colocando em uma postura receptiva para que seus pais reavaliem conceitos antigos a respeito dos valores permanentes do existir. Rafael, então, observando a necessidade da acomodação daquelas ideias na mente de seus ouvintes, ele improvisa um gole d'água e aquela assembleia aproveita este instante para aplaudi-lo antecipadamente. Rafael agradece e retoma a fala. Meus amigos, falo sobre não se importar com o karma para quebrar, ou seja, para romper o status quo, a maneira com que se tem reconhecido e mal interpretado o tema. Há uma visão negativa de que estamos aqui na Terra encarnados, encarcerados para sofrer, expiar o erro do passado. Na verdade, a finalidade é aprender, adquirir sabedoria, expertise no bem, amar incondicionalmente, tal qual Jesus nos referendou. Que nos tornemos então pessoas melhores para irmos compreendendo estes conceitos de maneira mais ampla, mais plena, mais produtiva, que
de certa forma, nos coloque de uma maneira compatível com o que se espera do ser humano, aquele que conseguiu, ou que deveria ter conseguido, a condição de ser solidário, de ser receptivo às necessidades do outro. Temos que ser otimistas, certamente. Vamos esquecer dificuldades que vivenciamos. Do que vale alimentá-las? Quantos e quantos cursos não estão surgindo a respeito da compreensão do pensamento positivo, do focar em nossos objetivos, que as nossas necessidades nos acompanhem da forma que elas bem se aprouverem disso, mas a semelhança de uma lagarta que se arrasta e chega até ao ponto de, depois de fazer o que pode durante esta condição, se enclausurar em uma crisálida, rompe os limites do chão que deteve seus passos aqui e ali, imputando-lhe necessidades várias, para que num novo estágio, tal qual a borboleta que vem logo que a crisálida se rompe, ver tudo aquilo de outros olhos, com outros potenciais e, de certa forma, deixando ali suas sementes, suas larvas, para que outros seres também empreendam a sua caminhada de ascensão. O comportamento positivo, portanto, modifica o karma. Alguns estudiosos espiritualistas afirmam que o karma não pode ser modificado. Eu afirmo o contrário. O karma é modificável. E vocês sabem por quê? Porque a função da lei de ação e reação não é punir, mas educar. Se nos iluminarmos, os obstáculos da vida perdem a sua utilidade. Dentro de nosso processo evolutivo, no campo das doenças kármicas, podemos aplicar essa ideia muito bem. A nossa cura está dentro de nós mesmos. O amor cura como nenhum outro remédio do mundo. Amar gera luz, nos coloca acima das vibrações deletérias que geram esta ou aquela situação doentia. Uma luz sublime tão grande no íntimo de nossas almas que se irradia por todo o nosso corpo espiritual e, consequentemente, para o nosso corpo físico. Se o homem comum imaginasse como é grande, como é grande o poder do amor. O amor cura. O ódio gera doenças. Aquele que odeia, que deseja vingança, que guarda rancores, destrói o próprio corpo e destrói as próprias possibilidades. Achar que determinada doença é karma só alimenta esta doença, só alimenta esta situação, a mantém. Compreenda-se isto. Por favor, não esqueçam, sintonia com o sofrimento gera sofrimento. Veja o lado positivo da vida. Modifique-se. Vibre diferentemente e a doença vai embora, acompanhada de todas as perturbações
que antecedem a própria doença. Lembrem-se de que o karma não é imutável, é apenas uma lei natural de evolução que pode ser manipulada em nosso benefício. Quem tem sabedoria espiritual modifica o seu karma através de ações positivas. A autocura. A autocura é o melhor caminho para reencontrar-se com a saúde. Doenças não sobrevivem em um corpo cuja alma está iluminada pelo amor, pelo pensamento otimista, por uma ressonância harmônica com a fonte criadora. Os cientistas nos afirmam que o processo de renovação celular de nossos corpos restaura totalmente o nosso corpo dentro de um certo período, de horas, dias, até alguns meses. Se a renovação celular é conduzida pela nossa mente, vamos realizar este processo com células saudáveis, impregnando-as de vibração positiva. Haja visto o Reiki, os passes magnéticos. Foram feitas experiências com a água, aonde o indivíduo emitiu sentimentos de amor, de ódio, de vingança, de perdão. Esta água foi levada a uma baixa temperatura e depois levada à microscopia eletrônica. E ali imagens dantescas e imagens sublimes se apresentaram aos olhos do observador. Se nós pegarmos uma taça e colocarmos pilhas ou ímãs ou pilhas voltadas uma para a outra, um movimento ciclônico, tal qual um redemoinho acontece na água. Então vejam bem, o magnetismo terrestre, o magnetismo dos ímãs, o magnetismo corpóreo, o magnetismo animal, o magnetismo corpóreo, o quanto influencia. Nosso corpo é feito de 80% de água. Então veja bem o quanto tipo de sentimentos, de emoções, de pensamentos e convivência com os semelhante atrai semelhante. Então a convivência com aquelas pessoas baixo astral, alto astral, se nós estamos numa situação mais elevada, numa sintonia mais fina com o amor, com os valores espirituais, a gente se sente mal perto de uma pessoa, a gente se aproxima de uma pessoa negativa apenas para ajudar e sai. Agora, quando a gente está nesta sintonia, a gente liga músicas, programas televisivos, informações radiofônicas, nas chamadas notícias, que de notícia poderia ser até colocado um outro nome para isso, porque não existe notícia, existe apenas um âncora ali, espremendo o máximo que pode de uma informação negativa, porque dizem as pessoas que trabalham na área que uma notícia boa não é notícia, não interessa. Apenas as chamadas desgraças sociais interessam, porque é o que o povo quer ouvir, não dá ibope, não dá audiência. Então imaginemos a gente ligado a esse tipo de sintonia sem se aperceber disso. Já nos chegam as vibrações que nós mesmos
gerenciamos dentro desse universo aquífero, 80% do nosso corpo é água. Imagine o lixo que não se leva para as células, instrumentos de nossa manifestação aqui na Terra. E somente quando buscamos uma sintonia com o mais alto é que começamos a perceber o quanto mal nos faz a presença de uma pessoa que vibra daquela maneira. E quando a gente está vibrando, além da própria vibração nossa, ainda tem a vibração daqueles com quem compartilhamos o existir. A gente busca na internet informações negativas, programas de fofoca, programas de luta, onde as pessoas se socam, programas de humor, onde as coisas horríveis que acontecem com a pessoa são motivos de risos, de uma maneira sádica, nos divertimos, parecendo aquelas pessoas na época de Roma que se divertiam enquanto cristãos eram devorados, ou então gladiadores se estocavam um no outro e a gente ainda dizia assim para que a pessoa fosse levada a óbito, para que ela morresse, porque não nos agradou o esforço daquela pessoa na arena. Então veja bem, de onde vêm essas sensações negativas nossas. Os sábios gregos já diziam: mente sã, corpo são. Rafael fez mais uma breve pausa para molhar a garganta e foi interrompido. Alguém lhe pergunta: meu irmão, como podemos anular o nosso karma se algumas vezes nem identificamos o motivo que o gerou? Rafael, satisfeito com a interferência, com o aparte do espectador, porque afinal de contas esta era a sua expectativa durante esses fóruns, perguntas coerentes, perguntas de quem realmente está interessado. E ele, após Rafael, após pedir a inspiração do mais alto, observar o tônus vibratório do consultor, ele diz que, na verdade, esta informação não é tão relevante. O universo é cheio de possibilidades. Basta que venhamos a amar o nosso próximo. Indistintamente, todos somos oriundos da mesma fonte. Em todos os momentos da vida, amemos de forma sincera, tal qual amamos aqueles que são próximos, mais próximos de cada um de nós. Certamente assim estaremos atingindo o fato gerador do karma. Aliás, todos aqueles com quem convivemos são os principais cobradores, os principais gerenciadores de nosso karma negativo. Certamente assim estaremos atingindo o fato gerador do karma. A espiritualidade sempre coloca em nosso caminho exatamente o que necessitamos para a nossa evolução, ou seja, estamos frente a frente com o motivo de nossa presença nesse chão da terra e estamos questionando aonde é a minha missão, aonde é a minha tarefa, qual é o meu karma.
qual é a minha obrigação? E ela está ali, frente a frente. Nossos filhos, nossa esposa, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, aqueles que a lei de causa e efeito nos coloca de maneira inalienável, irmanados uns nos outros. Sejamos sinceros, não queiramos tapar o sol com a peneira. Algumas vezes queremos melhorar só o que nos é confortável. Fazemos vistas grossas para aquilo que mais necessitamos mudar. Como disse Jesus, não vemos um camelo, um tronco nos nossos olhos e observamos poeira junto às vistas alheias. Por exemplo, se alguém se torna mais caridoso com os vizinhos, colegas de trabalho, e não perdoa o irmão de sangue que o prejudicou há bem pouco ou há mais longo tempo, provavelmente o fator gerador de seu karma reside justamente na transformação que lhes é mais difícil. No caso citado, o perdão do irmão de sangue é a sua tarefa primeira. Como eu disse, mais vale fazer uma varredura geral em nossas imperfeições do que tentar tergiversar, alimentando karmas negativos. Rafael sorri e pergunta para o público em geral: vocês percebem que aqui a presença do primeiro alicerce do universalismo crístico é o amor incondicional ao próximo? A Assembleia, então, faz um gesto de aquiescência com o questionamento do expositor. Vou aproveitar este gancho para falar de outro aspecto, outra crença equivocada no cenário espiritualista. Vejam bem, eu estou tocando nos pontos nevrálgicos de cada religião, porque são estes pontos que precisam de médico, de atenção imediata. Obviamente, todas as lides espiritualistas possuem algum ponto positivo e merecem certamente serem agregados ao universalismo crístico. Esta visão fraterna de todas as lides espiritualistas, afinal de contas, como disse um pastor e um padre que nos procurou há pouco tempo, sabemos que temos por patrão o mesmo patrão. E, no entanto, pertencemos a empresas diferentes. Então, de olho nas necessidades do patrão, então trocamos experiências. Então, o padre e o pastor reconhecem que Deus, que é a fonte criadora, que o Pai do céu é o patrão comum. E, no entanto, estão vestindo indumentárias diferentes e tendo posicionamentos um tanto divergentes aqui e ali, mas, no entanto, isso não interessa ao patrão. O que é que há de comum que pode auxiliar a ambos em atenderem aos preceitos primeiros das necessidades do autor da vida? O nobre expositor fez uma breve pausa e prossegue. Refiro-me aqui agora a alguns segmentos da teosofia, o culto aos mestres ascensionados. Alguns adeptos desta crença afirmam
que recitar o mantra Eu Sou de Saint-Germain ajuda a queimar karmas, purificar o espírito. Rafael coloca a mão na cintura e diz: meus amigos, purificar o espírito é bem possível, pois estaremos entrando no estado vibracional superior. Mas só se consegue queimar karma pela correção do mal cometido. Ou seja, praticando o bem. Não se iludam com relação a isto. Mesmo porque aquele que fica em pleno estado de meditação, purificação, jamais consegue perfeita harmonia de espírito se não estiver, ou se ainda estiver em desavença com qualquer que seja irmão de caminhada evolutiva. Se estiver também realizando práticas que nada dizem respeito à fraternidade, como pode estar em estado pleno de meditação? O próprio Jesus já disse: se tens uma oferta, tens uma oferenda a fazer ao Criador, junto ao gasofilácio, e se tens em tua mente, em teu coração, qualquer desavença, vai, reconcilia-te com teu adversário e depois retorna para fazer esta oferenda. Veja bem a sabedoria de Jesus. Então não existe queima de karma sem reforma íntima, sem harmonização com o próximo com o qual se equivocou. Jamais nos enganemos a respeito do assunto. Percebam então que não existe segredo nem fórmulas mágicas. A lei de Deus é exata, imutável, assim como as leis naturais que mantêm o universo, a vida na Terra em perfeita harmonia. Quem quer, em seu potencial, realizar maravilhas, que transitemos pelo mundo com sabedoria, amando, respeitando os nossos semelhantes, os nossos companheiros de jornada evolutiva. Aqueles que preferem o lamento, acreditar que nasceram para pagar karmas, que jamais serão felizes, receberão exatamente isto. Somos o que pensamos, repetimos. O universo exatamente responde conforme aquilo que colocamos em nosso mundo mental. Rafael ergue os braços. Tenham fé. Meus irmãos, creiam que Deus nos criou para a glória, jamais para o sofrimento. O karma é um instrumento para despertar-nos para o caminho de luz, o caminho da luz. E ele, o karma, só é acionado pela nossa imprudência, negligência, a responsabilidade, querer fugir da lei do amor. Somos filhos amados do autor da vida, do Pai do céu, aquele que rompe com alienação mental, em que vive, procura espiritualizar-se, independentemente da lida espiritualista a qual se filiou, liberta-se do labirinto de dores e sofrimentos. Nada é mais claro a respeito do tema que as palavras do modelo e guia da humanidade, a cada um segundo suas obras. Uma breve pausa para que o público absorva aqueles conceitos, então ele segue adiante. Amigos, busquemos um resumo do que foi dito. Não nascemos para sofrer.
são circunstâncias. Somos filhos do Altíssimo, com o poder de mudar nossos destinos, criados à sua imagem e semelhança espiritual. Somos co-criadores, autores de nossos próprios destinos. Não podemos certamente mudar o passado, mas podemos realizar, nos empenhar em um novo futuro. Afinal, ad eternum, foi-nos dada a graça da vida, do livre-arbítrio, embora as consequências de cada decisão nos acompanhem como sombras. Então há necessidade de que nos iluminemos para que estas sombras deixem de existir. Amemos, amemos, amemos e compreendamos cada vez mais os dizeres, as consequências de nossas escolhas e da sabedoria que advém das vidas daqueles com quem compartilhamos o existir. E é isso. Então Rafael agradece a presença de todos e é ovacionado. Estava para descer o palco quando um homem sobe, caminha em sua direção. A plateia aguarda a respeito daquela situação e há uma conversa ao pé do ouvido entre Rafael e aquele senhor que o procura inoptadamente. A plateia que não ouviu o conteúdo da conversa apenas observa um sinal de acordo, um sinal de concordância entre o que foi falado entre os dois. Aquele distinto espectador então pega o microfone e diz: pessoal, eu tenho assistido às últimas apresentações deste jovem brilhante e me impressiono bastante, como acredito que todos os presentes. Hoje percebi que esse auditório está ficando pequeno para um público crescente. A semana que vem deveremos trazer os nossos filhos, como pediu Rafael. Quando ofereci a ele o ginásio do Ibirapuera ofereci para ele o ginásio do Ibirapuera para este evento na próxima semana. Eu tenho contatos que me permitirão liberar o local para estes encontros, mesmo que eles sejam semanais. Assumi o compromisso com Rafael de colocar espaço bem acomodado para 5.000 pessoas. A capacidade máxima será de 11.000. Eu divulgarei maciçamente o evento. Peço-lhes que me ajudem a atingir a meta. 5 a 11.000 pessoas na próxima semana para ouvir este sábio jovem, para que possamos irradiar luz a um maior número de pessoas através deste congraçamento de homens e mulheres do amor, vivenciado, conforme nos referendou o protótipo dos homens, Jesus, filho de José. A plateia então se levanta e, estupefacta, aplaude de pé a iniciativa daquele rapaz, daquele senhor. Então várias pessoas se comprometeram entusiasticamente em auxiliar na divulgação do evento, com certamente um grupo muito maior de espectadores para a próxima semana. Rafael cruza os braços
numa situação cômoda, numa situação admirado com o caminho com que as coisas vão se tomando, recosta-se à mesa e sorri de si para si próprio com a empolgação dos presentes e pensa consigo próprio: ah, meu Deus, como é bom falar do amor, como é bom vivenciar efusivamente, sinceramente, este valor. Gratidão. Enquanto todos comemoram o êxito do seu trabalho, Rafael se mantinha tranquilo, aparentemente sem esboçar qualquer reação. Ele estava espectador da efusividade de todos os presentes. É como se não fosse ele que tivesse feito a exposição, mas o próprio autor da vida, seus prepostos, quiçá tenha ele próprio colaborado no evento, mas ele está admirado com o resultado da parte que lhe cabia no evento. Era inegável a alegria nos olhos de Rafael. Rafael medita na responsabilidade crescente em meio ao caminho que escolheu para a sua atual jornada encarnatória. Diz de si para si próprio: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, és o meu pastor, e certamente, conforme disse o salmista, nada nos faltará. À medida que as pessoas saem do auditório, olham-se entre si com estusiante complacência, regozijo, fazendo parte deste evento que vai adquirindo proporções inimagináveis, lembrando da serenidade daquele jovem sábio, daquela alma antiga naquele corpo jovem e bonito. Lembra o próprio Nazareno. E pessoas de pouca idade, pessoas mais idosas que já passaram por tantas e boas nesta vida, sem ter esta luz crística que hoje percebem que nunca se ausentou de suas próprias índoles, mas que, se não puderam utilizá-las naquela época, certamente hoje poderão reverberá-las, emiti-las para os seus rebentos, para os seus netos, para os seus amigos e para aqueles que não se afinam aos seus propósitos. Rafael, percebendo que um e outro olham para trás, num demonstrativo de gratidão e regozijo, ele faz pequenos gestos de aquiescência com a cabeça e um a um vai retribuindo aquela empatia mística, aquela empatia que certamente pertencia
ao próprio autor da vida, unindo tantos e tantos corações numa busca de uma compreensão recíproca entre os homens de boa vontade. Então Rafael se lembra da palavra dos anjos junto aos pastores que conseguiram avistar a estrela anunciadora da criança que haveria de mudar a história da humanidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Nas alturas e em toda parte. Bem-aventurados todos os homens, todos os caminheiros da evolução, todos os viventes, seiscientes, de boa vontade. Rafael vira-se para os amigos que corroboraram na administração, na organização do evento. E ele apenas diz: lembremos Jesus. Batei a porta e ela se abrirá. Pedis em meu nome e o tereis. O universo conspira certamente em nosso favor. Que a fé seja uma constante no coração de cada um de nós. Muita paz a todos. Nós paramos a página 241.